Fala aí, rapaziada. Aí, ó, Léo na área, dicas da UERJ, parte 3. Galera, vamos rever aqui alguns conceitos sobre tradução, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho de botânica. Sempre lembrando, como eu fiz lá no primeiro vídeo, vocês não vão ficar focados só no que eu vou falar aqui, óbvio. O assunto da UERJ é muito extenso. Então, dê uma olhada no processo de replicação, dê uma olhada no processo de transcrição, dê uma olhada nas outras etapas que ocorrem. Dê uma olhada também nos outros assuntos que, porventura, eu não vou conseguir aqui abordar. Enfim, mas o que eu vou estar colocando aqui é aquilo que tem uma grande incidência na UERJ. Então, é sempre bom estar relembrando, tudo bem? Então, vamos lá. Olha só. Tradução, mesma coisa que síntese de proteína, é um assunto que costuma cair bastante, tudo bem? E aí você tem que saber alguns detalhes sobre isso. Para começar, saber as relações de códon, anticódon e código genético degenerado. Galera, códon são nada mais, nada menos do que trincas de nucleotídeo. Então, a cada 3 nucleotídeos, eu tenho um códon. E esse códon, ele vai estar presente na molécula de RNA mensageiro que vai ser produzido no núcleo. Lembrando que, quando eu falo de células procariontes, esse evento ocorre no citossol, uma vez que esses organismos não possuem núcleo, tudo bem? Bactéria, show, vamos lá. Então você tem RNA mensageiro carregando os códons. Léo, que códons são esses? Vários. Eu tenho que gravar? Na verdade, eu quero que você grave 4. Mas não há necessidade de ficar gravando os códons, não. Porque o vestibular sempre traz para você uma tabelinha com o códon e o aminoácido ao qual ele lê. Tudo bem? Eu quero que você entenda o seguinte. O códon A ou G é o códon de iniciação. Então, ele inicia a proteína. E ele sempre vai ler a metionina, que é um aminoácido, metionina. Ah, Léo, a metionina fica na proteína? Depende, gente, da proteína. Pode ficar ou não. Isso aí o vestibular ele vai colocar para você. Outro detalhe, os códons UAA, UAG, UGA são códons de terminação. Esses códons não leem aminoácido, tudo bem? Não lê aminoácido. Então você tem aí um códon de parada. Quando chega ali, a proteína se encerra. O que eu quero que você entenda é o seguinte: se você tem um RNA mensageiro, por exemplo, com 200 códons, quantos aminoácidos vão ter? Depende. Se a questão vier para você e falar para você desconsiderar o códon de terminação, você vai ter 200 aminoácidos. Porque cada códon lê um aminoácido. Mas, se ele não falar nada, ou se falar para considerar o códon de terminação, você vai ter 199 aminoácidos. Porque o códon 200 é o códon de terminação e ele não lê aminoácido. Então fica a dica. Outro detalhe importante. Você vai ter um processo pelo qual eu tenho um tipo de códon lendo um único aminoácido. Então, por exemplo, o A ou G, ele só lê a metionina. Ele não vai ler outro aminoácido, ele só lê a metionina, tudo bem ou não? Tranquilo? Então, por exemplo, eu vou botar aqui um exemplo. Vamos botar aqui, sei lá, eu vou chutar aqui um códon CGC. Vamos botar que esse cara lê um aminoácido X qualquer. Gente, CGC, ele só vai ler o aminoácido X. Ah, Léo, ele pode ler um aminoácido Y? Não, ele não pode ler o aminoácido Y. Quem vai ler o aminoácido Y vai ser, por exemplo, o UCC. Então, observa, cada códon ele vai ler um único tipo de aminoácido. Porém, a molécula de RNA é uma molécula altamente mutagênica. Ela sofre erro constantemente. Então, para que você evite os erros traducionais, existe o que nós chamamos de código genético degenerado. O que é isso? Isso é o seguinte: o códon CGC ele vai ler o aminoácido X,
Mas o aminoácido X também é lido pelo códon CGG, que também pode ser lido pelo códon GGC, ou seja, diferentes códons podem ler o mesmo aminoácido. Não confunda. Diferentes códons podem ler o mesmo aminoácido, mas um aminoácido é lido por um códon só lê um único aminoácido. Então, de novo, diferentes códons podem ler o mesmo aminoácido, ou seja, um aminoácido pode ser lido por diferentes códons, mas cada códon só lê um único tipo de aminoácido. Então, esses 3 códons só vão ler o aminoácido X. Nenhum desses 3 vai ler X e Y. Não, é só um aminoácido. Tudo bem? Então, fica a dica. Você precisa gravar isso? Não, mais uma vez, o vestibular geralmente traz para você uma tabela com o códon e com o aminoácido ao qual ele está lendo. Então, fica tranquilo quanto a isso. Outro detalhe. Qual a importância disso? É você evitar um erro traducional. Imagina que durante a produção de um RNA mensageiro houve uma mutação. E aí, em vez de você formar o códon CGC, que vai ler o aminoácido X, houve uma mutação e você formou o códon CGG. Vai ter problema? Não, porque o códon CGG também lê o mesmo aminoácido X. Então não tem problema, tudo bem? Então isso vai evitar e vai diminuir os erros na tradução das proteínas. Tranquilo? Show de bola. Bem, a proteína nada mais é do que um encadeamento de aminoácidos. Logo, quem vai levar o aminoácido até o mensageiro é o RNA transportador. E o RNA transportador também é produzido no núcleo e ele vai ter o anticódon, que é uma base complementar do códon. Ah, Léo, me explica isso. Explico. Imagina o seguinte, se eu tenho o códon AUG que lê metionina, quem vai ser o anticódon? Aqui o anticódon é o transportador. O transportador tem na ponta dele a metionina, beleza? E na outra extremidade ele vai ter a base que complementa o códon. Essa base que complementa o códon é o que eu chamo de anticódon. Então, se aqui é AUG, A pareia com U pareia com A, G pareia com C. Então, o AC é o anticódon. Ah, Léo, mas lembra que você falou que o CGC lê o aminoácido X? Lembro, esse cara vai estar ligado a um outro transportador. E esse transportador vai ter um outro anticódon, que vai ser a base complementar do códon. Se aqui é C, aqui é G. Se aqui é G, aqui é C. Se aqui é C, aqui é G. Ah, como é que eu gravo isso? Gente, é simples, né? A com U, C com G. Então, esse é o pareamento que ocorre nas moléculas de RNA. Tudo bem? Tranquilidade? Show! Beleza. Uma outra coisa importante, para que você tenha o processo de tradução é fundamental que exista um terceiro RNA, que é o ribossômico. Então, o que você tem, na verdade, é o seguinte, uma fita de mensageiro, né, com vários códons, e aí você tem, ligada a essa fita, vários ribossomos, o que eu chamo de polirribossomo. O ribossomo é uma estrutura que é produzida no nucleolo verdadeiro. Então, diferentemente do RNA mensageiro e transportador, o ribossomo é produzido por um DNAzinho especial, que é denominado de nucleolo verdadeiro. Tá, um detalhe também que é importante. O que seria pior? Vamos lá mais uma vez. Ó, o que seria pior? Você substituir o nucleotídeo ou suprimir o nucleotídeo? Gente, CGC, aminoácido X. Eu troquei esse C pelo G. Tem problema? Não, porque GGC também lê o aminoácido X. Então, a troca do nucleotídeo não necessariamente leva à formação de uma proteína errada. Porém, se eu suprimir esse cara, se eu tirar esse cara, eu vou alterar todos os outros códons seguintes. Porque esse cara vai pegar esse nucleotídeo para formar o seu códon, esse cara vai pegar esse nucleotídeo para formar esse códon, e aí eu altero tudo. E aí a proteína é errada. Então é muito pior você suprimir do que você modificar ou você trocar, né? Você modificar um nucleotídeo por outro é menos pior do que você suprimir. Um outro detalhe. Se eu te der, olha agora isso, hein? Se eu te der uma fita de RNA mensageiro com uma sequência de códon e perguntar
qual é a sequência de aminoácido que forma essa proteína? Você consegue me informar? Claro! Por quê? Porque cada códon lê só um tipo de aminoácido, né? Cada códon só lê um tipo de aminoácido. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, AUG, CGC e por aí vai, eu sei que esse cara está lendo a metionina, eu sei que esse cara está lendo o aminoácido X e por aí vai. Tudo bem? Então, eu vou saber o tipo de aminoácido porque eu te dei o códon. Porém, se eu chego para você e falo, galera, uma proteína é formada pela metionina, pelo aminoácido X, pelo aminoácido Y. Quais são os códons que estão presentes no RNA mensageiro? Aí você não consegue me dizer não. Sabe por quê? Quando eu te falo que essa primeira proteína é metionina, fica mole, porque o AUG é o de iniciação, ele só lê metionina. Então eu sei que esse cara é o AUG. Mas quando vem o aminoácido X, ferrou, porque o aminoácido X pode ser esse códon, esse códon e esse códon. E aí, qual vai ser? Você não pode chutar não, filho. Então não tem como saber. Se eu te der a sequência de aminoácido, eu não tenho como saber a sequência de códon. Por quê? Porque o mesmo aminoácido pode ser lido por diferentes códons. Mas se eu te der a sequência de códon, você me dá a sequência de aminoácido. Por quê? Porque cada códon só lê um único aminoácido. Ficou claro? Cuidado! Isso costuma cair. E para fecharmos, pegou a provinha? Vai lá atrás dela e escreve assim, ó. Um códon lê um aminoácido. Um códon é formado por 3 nucleotídeos. Logo, 3 nucleotídeos também vai ler um aminoácido, porque 3 nucleotídeos vai ser um códon. E aí você pode brincar com vários possíveis cálculos que o vestibular pode vir trazer para você. Tudo bem? Tranquilo? Bem, em relação à botânica, galera, é pouca coisa. Briófita, gravar, que são musgos e hepáticas e que são plantas avasculares. Por essa razão, são de pequeno porte, elas não podem ter grande porte porque elas são avasculares. E uma outra coisa, elas são plantas que não têm semente, não têm fruto, assim como as pteridófitas, que são as samambaias. Mas a pteridófita, ela foi o primeiro grupo vascular. Então, esse cara pode ter grande tamanho. Só que todas as duas, briófita e pteridófita, são plantas que nós chamamos de criptógamas, porque não vão ter sementes. Tudo bem? Beleza? Show! Outro detalhe importante, galera. Olha só. Quando eu falo de gimnosperma e angiosperma, eu estou falando de plantas que vão ter semente, todas as duas têm semente. Só que esse cara tem flor vistosa, bonita, né? O que aumenta o processo de polinização e apresenta fruto. Esse cara não tem fruto e as suas flores, entre aspas, são muito feias, são estróbilos. Então a polinização aqui é basicamente por anemofilia. Vento, aqui eu vario a polinização porque a flor é uma estrutura chamativa. Vai chamar pela cor, vai chamar pelo odor e por aí vai. Essas duas plantas são classificadas como fanerógamas, porque elas vão ter semente. Agora um detalhe. Essas duas plantas aqui, briófita e pteridófita, elas dependem muito da água para a reprodução. Sendo que a briófita depende muito mais do que a pteridófita, por uma razão muito simples. A pteridófita tem um gametófito, uma estrutura que forma gameta hermafrodita. Então, as duas estruturas que vão formar os gametas estão numa única estrutura. E aí eu preciso de pouca água para poder ter a fecundação. De a briófita, não. Os gametófitos têm sexo separado. Então, às vezes eu preciso de mais água para... Às vezes não, eu preciso de mais água para ter a fecundação. O gameta masculino dos dois é chamado de anterozoide e é um gameta flagelado que precisa nadar. Já os gametas femininos masculinos de gimnosperma e angiosperma são os núcleos espermáticos. O gameta feminino de todos
é a oosfera. Todos têm o mesmo nome, oosfera. A diferença é a seguinte: o núcleo espermático não precisa nadar até a oosfera. Por quê? Porque a partir da gimnosperma eu vou ter o surgimento de uma estrutura que eu chamo de tubo polínico. E o tubo polínico é uma estrutura que conduz o núcleo espermático, gameta desses dois caras, até a oosfera. Já briófita e pteridófita, o anterozoide tem flagelo e esse cara, quando cai numa lâmina d'água, nada até a oosfera. Oosfera é o gameta feminino de todos eles. O gameta masculino, anterozoide, briófita e pteridófita, núcleo espermático, gimnosperma e angiosperma. Tudo bem? E às vezes isso cai em forma de cladograma e tudo mais. Galera, qualquer dúvida, não entendeu qualquer passagem, coloca aí, comenta aí no vídeo: Léo, não entendi a passagem tal. Pô, repete por favor a parte de briófita, pelo amor de Deus, fala de novo pteridófita. Faz alguns exemplos mais de questão de tradução. Não consegui entender tradução, coloca no comentário aí, coloca aí, eu venho te explicar, fica tranquilo. A UERJ tem um tempinho ainda aí, a gente consegue fazer uma aula bacana, tudo bem? Então, foco nessas matérias, dê uma olhada nas outras. Gostou da aula? Dá um like aí. Eu espero vocês aí nas outras aulas, beleza, galera? Um abraço forte, fiquem com Deus, boa sorte e qualquer coisa, chama aí, só gritar que eu venho aí ao seu socorro. Um abraço forte, galera. Fui!